Então tá, Êxodo, a Páscoa em Êxodo é do Velho Testamento, né? É a libertação por Moisés, que atravessou o mar para libertar as pessoas. E no Novo Testamento é sobre a nova e eterna aliança, sobre a libertação de Jesus. O Êxodo foi a libertação por Moisés, e o Novo Testamento, a Páscoa, é a libertação por Jesus, né? E Moisés, ele atravessou o mar para libertar pessoas. Jesus atravessou a cruz para salvar pessoas. Então, quando você se lembrar, né, ficar pensando que significado tem a Páscoa, qual a diferença do Velho Testamento, do Novo Testamento, da Páscoa, qual é a diferença? Essa: Moisés, ele atravessou o mar para libertar as pessoas, tirar a pessoa da escravidão. No Novo Testamento, Jesus atravessou a cruz para salvar, para resgatar de uma vez por todas, e nós estamos aqui celebrando isso, o que Jesus fez por nós. Amém? Então ele venceu a cruz para ter autoridade sobre ela. Moisés, ele foi o libertador do povo, mas Jesus veio para ser o salvador de uma vez por todas do povo. Então, é importante a gente entender que não é só sobre a terra prometida, mas é sobre esse lugar prometido. Eu falei isso esses dias em algum lugar, em alguns lugares, não sei se eu falei aqui com vocês. Que lugar prometido? O lugar da presença, o lugar do renovo. Está precisando de renovo? Deus tem renovo. Ah, Deus tem renovo. Está precisando de mais presença? Deus tem mais presença. É metanoia. A Páscoa é o lugar da metanoia, é o lugar de trocar a mentalidade, mas também de trocar o coração, amém? Do recomeço, da transformação. E aí eu anotei alguns princípios aqui que Deus estabelece para nós sobre a Páscoa, né? E lá em Êxodo 23, capítulo 20, versículo 3, ele diz assim, algo tão importante, né, sobre essa travessia, sobre essa Páscoa. Ele diz assim: não terá outros deuses diante de mim. Não adorará outros deuses. Então a primeira coisa que Deus estabelece é o seu altar, né? O seu altar. É o tempo do alinhamento do altar do coração. E ele diz também: honrará teu pai e tua mãe, no 20:12. Então a lição disso os mandamentos não são prisão, mas proteção, porque Deus, ele tira o povo da escravidão e ele dá instrução. Amém? Deus, ele não nos tira do lugar que nós estávamos e nos traz até aqui e nos deixa assim, tipo, agora se vira. Não, Deus é um pai zeloso. Ele fala: agora eu vou te dar instruções de como você vai viver neste novo lugar. Então, quando Deus nos leva a um novo lugar, nós precisamos nos manter na presença dele, né? Porque na presença dele nós temos instrução. Até mesmo quando ele fala para o povo construir uma arca, né? Quando você leu lá sobre a construção do templo, né? Sobre a arca, ele fala: construa a arca. Aí Moisés coloca o quê? Eles colocam o quê? Arão, eles colocam os 10 mandamentos. Então, as leis são colocadas dentro da arca. O que significa a arca? A presença. A arca carrega a presença. E o que tem dentro da arca? A lei, a instrução. Ou seja, para nós andarmos em instrução, nós precisamos estar na presença. Porque a instrução que nós precisamos está dentro da presença de Deus. Ah, mas eu não tenho arca. Não, hoje nós estamos no Novo Testamento. A presença é o Espírito Santo. A instrução vem do Espírito Santo. Nós temos a Bíblia, que é o nosso manual. Mas só que no manual nós temos as entrelinhas. Porque quando nós estamos lendo a palavra, nós estamos lendo a instrução com o espírito aberto, com o espírito quebrantado, as entrelinhas vão falar aquilo que não está escrito, vai começar a falar o nosso espírito. E quem é esse? O Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que nos ensina, é o nosso conselheiro. Amém? Então, nós temos direção, nós temos instrução, nós temos proteção. Isso não é prisão. Tem gente que acha, é muita prisão. Esse negócio de Bíblia, esse negócio de Deus, não é prisão, é proteção. Amém?
Então, o deserto, gente, ele não é abandono, é treinamento espiritual. Quando Deus nos tira lá do Egito e nos leva para este lugar, Micaela, eu não estava lá no Egito, não. O Egito da escravidão que você estava vivendo, esses dias que nós estávamos aqui juntos, né, discernindo, falando sobre o êxodo, né? Eu vim aqui nos stories, falava com vocês. Você tem discernido, você tem mapeado o que tem sido o Egito na sua vida, o que tem escravizado, o que tem oprimido você. Eu estou falando desse Egito espiritual que tem oprimido você, esse Egito emocional que tem oprimido você até aqui, que tem escravizado suas emoções e seu espírito até aqui. Você deve ter discernido já, não é verdade? Eu também já estava discernindo aqui esses dias também qual tem sido o Egito que tem oprimido meu espírito e a minha alma, o meu corpo, sabe? Nós nos levantamos e marchamos, né? E entramos em uma nova geografia espiritual para marchar, interceder e declarar e profetizar e posicionar para esse novo tempo. Algo importante que nós aprendemos em Êxodo também. A salvação vem pelo sangue, não pelas obras. A salvação vem pelo sangue. Quando Deus ele fala, coloca o sangue do Cordeiro nos seus portais, né? Aquilo lá estava representando o sangue de Jesus. E na nova aliança nós temos o sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor. Amém? Então a salvação vem por meio disso e nessa Páscoa nós celebramos isso. Nessa Páscoa nós celebramos o Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, que se entregou por nós definitivamente, de uma vez por todas. E nós celebramos isso aqui. Amém? E aí outra coisa, outro princípio que é tão especial, que está em Êxodo 12, 11, que quando ele fala assim para o povo, sabe? Para o povo se preparar para a travessia. Lembra que eu falei lá? Falei, gente, um pouquinho atrás, falei, se prepare para esse novo tempo, se prepare para atravessar, se prepare para a passagem, né? E ele fala assim, come depressa, estejam vestidos e prontos, comam rápido, estejam prontos para sair. Né? Então Deus deu instruções específicas e eles obedeceram, eles se moveram na instrução de Deus. Gente, é na instrução, é na obediência da instrução de Deus que nós avançamos. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu poder, diz o Senhor. Sabe, não é pela nossa força, não é pelo nosso esforço, não, é pela obediência na instrução de Deus. Então fica a lição aqui, ó, não basta ouvir a Deus, é preciso agir no tempo certo que Deus fala. É preciso pegar o time de Deus. Por isso que eu sempre falo, gente, a gente precisa estar ali, ó, conectado, não com o que Deus fez, a gente precisa estudar assim, sabe? Mas nós precisamos nos mover no onde Deus está agora, no que Ele está fazendo agora. Então é agir no tempo certo. Deus quebra ciclos de opressão nesse tempo. É o tempo profético da redenção, é o tempo profético da Páscoa, e esse é o tempo que Deus quebra ciclos, assim como Esté, o tempo de Purim que nós celebramos agora, né, que nós falamos esses dias. Deus quebra ciclos de opressão no calendário, em calendários proféticos especialmente. Ele quebra todos os dias, mas tem um calendário profético do céu que nós nos movemos profeticamente, nós nos levantamos profeticamente, e Deus também se levanta profeticamente nesse calendário. Amém? Então Deus, o povo os israelitas, né, eles ficaram 430 anos sendo oprimidos. Então, às vezes, as pessoas lá estavam assim pensando, Deus não se lembra mais de nós. Nós estamos esquecidos neste lugar. E talvez você tenha declarado, falado isso, né? Deus se esqueceu de mim. Eu tenho vivido um tempo de opressão. Eu tenho vivido um tempo de esgotamento. Eu tenho vivido um tempo de sobrecarga. Mas eu quero te lembrar sobre essa história do Êxodo. Que passe o tempo que passar, Deus vai se lembrar da aliança que Ele tem com você. E você precisa antes se mover. Lembra que eu falei, olha, quando está escrito lá que o clamor, eu ouvi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor subiu até mim e por isso eu desci.
E por isso eu desci. Nós precisamos clamar. No meio da dor não é prostrar, é clamar. Eu vou repetir isso. No meio da dor, no meio da angústia, no meio da pressão, no meio da opressão. Esse é um tempo de travessia. Não é um tempo de reclamar. Não é um tempo de prostrar. É um tempo de clamar. Eu ouvi o clamor do meu povo. Não foi a murmuração, foi o clamor. Eu ouvi o clamor do meu povo e por isso eu desci. Com tudo que nós vimos esses dias, fique com isso no seu espírito, fique com isso no seu coração. Eu preciso clamar para Deus descer. Não é reclamar, não é me prostrar, não é me... Não, ontem à noite no discipulado nós estávamos falando sobre isso, né, de uma amiga nossa que perdeu o marido. Ela falou, eu só clamei, todos os dias eu clamava, Deus me dá força, Deus me sustenta, Deus, e todos os dias, né, e agora fez um ano dessa perda, e ela falou, o meu clamor me sustentou. Eu cheguei até aqui, não sei como, o meu clamor me sustentou. Eu consegui terminar minha faculdade, eu consegui assumir a empresa, eu consegui fazer o meu clamor, eu clamei todos os dias. Irmãos, irmãs, é o nosso clamor que nos sustenta, o nosso clamor a Deus, nós clamamos, o nosso clamor vai subir. Não, parece que o céu está de bronze, parece que Deus não está me ouvindo. Você falou alguma coisa assim parecida esses dias? Parece que Deus não está me ouvindo, parece que o céu está de bronze, parece que a minha oração não passa do teto. O seu clamor está subindo. No tempo certo, no tempo oportuno, Deus vai descer, Deus vai agir, Deus vai levantar alguém para te ajudar, Deus vai abrir o mar, Deus vai fazer você atravessar e Deus vai te colocar no lugar que você tem que estar. Não é isso aí, Luísa, não é esse é o tempo da travessia. Então, o tempo da travessia, nós fazemos o quê? Nos levantamos. Em qual área você precisa se levantar? Hoje é o tempo da Páscoa. É o tempo que nós celebramos não só o que Moisés fez, mas principalmente o que Jesus fez por nós, o que Jesus fez por você. Ele deu sangue, ele deu a vida. Esses dias eu estava vendo um estudo sobre o tipo de coroa, né, de coroa de espinhos que foi usado em Jesus. Não foi simplesmente uma coroazinha com aqueles espinhos. Gente, eu chorei, eu fiquei assim... Ai, chega doeu, assim, sabe? O estômago de ver o tipo de coroa como era naquela época. Eram espinhos grandes, sabe? Eu estava estudando aquilo e falei, gente, quem é em sã consciência que faz isso por alguém? Pregos na mão, espinhos cravados lá dentro, assim, na testa, pregos nos pés. Quem é que faz isso? Jesus fez. Ele fez e por isso nós somos livres. E aí eu quero perguntar para você, em que tipo de prisão você ainda tem vivido até aqui? Que tipo de prisão mental que você tem vivido aqui? Eu esses dias tenho refletido sobre isso, Micaele. O que você não tem tido coragem de fazer que Deus te mandou fazer? Quem você não tem tido coragem de ser que Deus te mandou ser? E eu pergunto para vocês aqui nessa manhã. Oi, Keila, bom dia, amiga. E eu pergunto para vocês aqui nessa manhã. Quem vocês têm precisado ser que vocês não têm sido, que Deus mandou ser? E você não tem tido coragem de ser porque você tem timidez, que você tem vergonha, que você acha, o que vão falar? Mas o que Jesus está falando, o que Jesus está esperando de você. Abandone esses cativeiros mentais, esses cativeiros emocionais, o cativeiro da dor. Sabe aquele cativeiro da dor que tem prendido? Não sei. Aquele cativeiro da timidez, da vergonha. Não. Deus, ele colocou uma missão especial dentro da nossa identidade. Eu creio tanto nisso. Mas eu creio tanto nisso.
Eu sou uma pessoa que eu gosto de ativar pessoas. Quem caminha perto de mim sabe. Eu olho, sabe? Às vezes a pessoa, eu passo uma missão para ela, eu faço... Não, Micaela, eu não dou... Dá conta. Você pode. Eu creio, eu acredito no que tem em você. Eu amo isso. Porque eu acredito, eu sei que eu não acreditava em mim, que às vezes eu também ainda não acredito em mim, eu tenho que ficar me administrando. Micaele, o que Deus te mandou ser que você não tem sido. Eu sempre ministro isso para mim. E esse é um tempo especial da gente se levantar em coragem. Parar de ficar tendo medo do que o mundo vai dizer, do que as pessoas vão dizer e começar a pensar o que Deus vai dizer. O que Deus vai falar, o que Deus está esperando de mim e que eu não estou sendo porque eu estou no cativeiro da alma, porque eu estou no cativeiro da dor, que eu estou no cativeiro da vergonha, que eu estou no cativeiro, sabe, da opressão. Não, eu preciso nesse tempo atravessar para o outro lugar. Você também, Keila, é sempre assim, né? A gente tem que ter essa capacidade de autoministração. E esse é o tempo, irmãos, da gente atravessar, fazer essa travessia. Né? No domingo o pastor Dito estava lá em Águas Claras, ele ministrou e ele falou algo, ele falou várias coisas incríveis, mas eu gosto de pegar algumas coisas específicas sobre o que Deus está falando para mim naquele tempo, o que as pessoas estão falando que se encaixam com o que Deus está falando para mim naquele tempo. E aí ele falou, uma das coisas que ele falou, algo que eu peguei e falei, isso. Ele falou, prepare a sua mente, capacite a sua mente, treine. Pronto, essa foi a palavra, treine a sua mente para pensar coisas superiores nesse tempo. Treine a sua mente para pensar coisas superiores nesse tempo. Eu falei, isso faz sentido, muito sentido para mim. Porque eu preciso pensar coisas maiores sobre mim, porque Deus pensa coisas maiores sobre mim. Nós precisamos sempre estar fazendo essa metanoia, essa travessia da nossa mente, do nosso coração, a respeito de nós também, principalmente, porque nós temos uma missão. E às vezes a gente se pega na nossa humanidade limitada e pensa, é só até aqui que Deus tem isso para mim. Mas não é só até aqui que Deus tem isso para você e para mim. Deus tem mais, mas nós precisamos treinar a nossa mente. Porque às vezes o nosso espírito... Eu lembro uma vez que eu estava me veio isso aqui agora. Eu estava fazendo como é que fala? Não sei o que da alma. A bispa tem umas coisas. E a bispa falou assim para mim. A gente fazendo um negócio lá dos tempos que eu estava vivendo. E a bispa falou assim, Micaele, você já está aqui do outro lado. E você não enxergou que você já está aqui do outro lado. Isso tem uns poucos anos. Eu falei, não. A minha alma, eu estava tentando convencer a minha alma. Presta atenção como isso é importante. Eu estava tentando convencer a minha mente de que eu não tinha atravessado para alguns lugares, algumas situações. A minha mente humana limitada estava tentando me convencer que eu ainda estava lá no passado, que eu ainda não tinha vencido as travessias, as dores, as limitações do passado. Ela falou, eu preciso te trazer para cá. Eu lembro que ela me falava as coisas e eu questionava. Ela, não, vamos sentar e resolver esse negócio, porque eu preciso te trazer para cá. Você não está enxergando onde que Deus já te trouxe. Isso é uma realidade nossa diariamente. Nós precisamos parar de enxergar como nós... é porque eu estava vivendo ali. E você já saiu daquele lugar. Às vezes o seu espírito já atravessou para outro lugar. Você, no mundo espiritual, já atravessou para outro lugar. Mas a sua mentalidade está lá no passado ainda, porque você não está acreditando em quem Deus te chamou para ser. Porque você ainda não acreditou, porque você ainda não convenceu a sua mente sobre o que Deus te chamou para ser e fazer nesse tempo. Mas é um tempo de atravessar para outro lugar. A paz, irmão.
Isso aí, Antônia, treine até se tornar. E essa aí foi uma grande chave que eu fiz. O bispo falava, se você não ele falou, finja até ser. Né? E a primeira vez que eu escutei isso, eu falei, que loucura. Eu estou numa igreja e o bispo está falando, finja até se tornar. Mas esse é um grande treinamento. Não é finja, eu vou me posicionar. Eu vou me movimentar, eu vou transitar nesta palavra até que eu me torne ela. Então eu começo a me mover naquilo que eu ainda não enxergo, mas que já existe. Essa é uma travessia que nós precisamos fazer. Eu poderia vir aqui nesta manhã e começar a falar para você sobre detalhes ali da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Mas esse é um tempo de nós ativarmos a nossa mente sobre o que Jesus fez de verdade ou para que ele fez. Nós já sabemos que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele se levantou em glória, majestade, poder e autoridade, nós já sabemos, mas o que nós estamos fazendo a respeito disso, essa é a grande travessia que eu tenho convidado vocês, a mim mesma principalmente. Deixa eu te contar, toda vez que eu apareço aqui para falar, vamos fazer uma jornada, vamos atravessar, saiba que Deus ele me chamou primeiro. Deus, ele nunca, eu sempre pedi isso para ele sempre tem esse cuidado comigo, não me deixe ser hipócrita, não me deixe ir lá e chamar as pessoas para fazer uma coisa que eu não estou fazendo, que o Senhor não começou a fazer em mim. Lá no meu Instagram, no feed, estou até lembrando, tem lá assim, aprendendo e compartilhando, porque Deus me ensina, ele me chama para fazer, eu venho aqui e falo, vamos junto. Deus está falando comigo isso, vamos junto, igreja, vamos junto, irmãs, vamos junto, irmãos. Então, o que nós precisamos de fato entender qual o objetivo desse tempo, qual o objetivo da minha salvação para esse tempo, porque salvação não é para eu ir para o céu incrível, é para eu ser incrível aqui na terra. Amém? Ai, você é incrível lá no céu. Não, eu preciso ser incrível aqui na terra. Eu preciso acreditar, sabe, nos dons, nos talentos e nas habilidades que Deus colocou em mim aqui na terra. A salvação é para este tempo. Paulo fala, hoje é o dia favorável. Esse é o dia da salvação. A salvação é o mindset, né, Elo? Esse é o dia da salvação, é o dia favorável, é o dia que o Senhor preparou para nós. Não vou esperar, eu vou para o céu para viver em paz. Não, eu vou vir em paz aqui hoje, em paz na minha mente, em paz no meu espírito, eu vou batalhar por essa paz. Eu vou avançar, eu vou ser inteira lá no céu, eu preciso ser inteira aqui na terra. Eu vou fazer grandes coisas. Não, eu preciso fazer grandes coisas aqui na terra. Mas primeiro eu preciso fazer essa travessia da minha alma, essa travessia da minha mentalidade. Quando Deus tira o povo do Egito e coloca ali no deserto, é para a transição da mentalidade. Eu preciso transicionar o meu modo de pensar. Eu preciso transicionar aquilo que eu acredito. Eu preciso transicionar minha identidade. Sabe, quando Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto, e antes de levar para a terra prometida, Deus trabalha na identidade das pessoas no deserto. Deserto é lugar de trabalhar a identidade, da identidade ser revelada, é da identidade ser forjada. É o lugar onde aqui eu sei quem eu sou, porque aqui eu sei quem Deus é, e agora eu estou preparado para ocupar lugares, porque Deus nunca vai nos levar para ocupar lugares sem a nossa identidade estar resolvida. Eu vou te dar 5 segundos para você pensar sobre isso. Deus não vai nos levar para um lugar prometido, para a terra prometida. Na verdade, Ele não vai nos levar para a terra prometida antes de nós sabermos quem nós somos. Porque senão, lembra que lá na terra prometida, lá no lugar prometido, na geografia prometida... Oi, pastora Camila. Oi, Glenda. Lá neste lugar, lá tem ocupação.
Lá tem gente ocupando essa terra. E eu vou precisar batalhar por este lugar. Vou precisar me esforçar neste lugar para ocupar esse lugar. E como eu vou ocupar sem saber quem eu sou? Então, antes de Deus liberar os lugares, Deus libera identidade. Deus libera identidade antes de liberar lugares. Amém? Então, por isso, essa transição da alma, antes dessa transição da identidade, essa passagem, essa Páscoa é a redefinição da nossa mente, é a redefinição do nosso coração. Deus está redefinindo a nossa alma neste momento. O que é isso, Michele? Restaurando a nossa alma. O que é restaurar? É voltar ao estado original para o qual foi criado para ser. Páscoa, nesse tempo, nesse sentido, é isso, irmãos. É isso, irmãs. É redefinir, é restaurar nossa alma, sabe? Nossa, mas é porque a alma foi corrompida no deserto, a identidade, no deserto não, no Egito. A alma foi corrompida no Egito, a identidade foi corrompida no Egito, teve roubo de identidade no Egito, a escravidão rouba a identidade, a escravidão rouba a alma, rouba a dignidade. Então Deus nos leva à transição primeiro, à travessia do mar, para falar, eu vou restaurar você. Eu vou resgatar você. Eu vou voltar você para o estado original. E aí eu te envio preparo. Deus não vai nos usar antes de nos preparar. Páscoa, passagem. Eu preciso passar para o outro lado. Que outro lado? Onde eu preciso ser o que Deus me chamou para ser. Antes de fazer, eu preciso ser quem Deus me chamou para ser. Eu não estou aqui para competir com ninguém. Eu não estou aqui, sabe, para me comparar com ninguém, me comparar com a jornada de outra pessoa, com as características de outras pessoas, sabe? Não, eu estou aqui para aprender quem Deus me chamou para ser. Eu tenho uma identidade singular, eu tenho uma característica singular, sabe? Eu tenho algo singular e eu preciso resgatar isso, porque às vezes isso ficou esquecido no meio da dor, no meio da pressão, da opressão, no meio da sobrecarga. Nós esquecemos quem nós somos e Deus está nos chamando. É tempo de resgatar quem você é. As dores do Egito sufocaram a sua identidade, sufocaram o seu propósito, sufocaram o seu chamado, sufocaram, sabe, a sua sensibilidade de ouvir, a sua sensibilidade de ver. Mas esse é um tempo de restaurar, esse é um tempo de resgatar, esse é um tempo de atravessar para o outro lado, para poder restaurar todas as coisas. Porque o sangue foi derramado. Então, quando nós nos lembramos... Oi, pastora Ana Célia, que alegria a senhora aqui, você aqui. Oi, Renata, bom dia, amiga. Então, essa Páscoa é esse tempo. Ah, mas vamos lembrar do que Jesus fez, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, mas para quê? O que eu estou fazendo com isso? Então, nesses dias nós ficamos, hoje é quarta, nós temos esses dias aí até domingo, para... de fato fazer essa transição. Faça um ato profético, faça um jejum profético, faça algo que você fala, eu vou me resgatar. Eu não vou ser mais a pessoa fragmentada. O Egito não tem mais o poder para fragmentar a minha alma, para fragmentar a minha identidade. Esse é um tempo de ser inteiro. Ontem eu compartilhei no discipulado isso, nós declaramos isso, oramos sobre isso. Este mês de abril é o tempo da inteireza. Nós vamos entrar, essa Páscoa vai nos fazer atravessar e sermos inteiras em tudo que Deus nos chamou para ser. Esse é o tempo de resgatar o seu eu perdido, o seu eu abandonado, sufocado pelo Egito. Você vai falar, ei, vem para fora. Identidade, vem para fora. Dons, vem para fora, porque Jesus... Ele morreu não foi só para me levar para o céu. Jesus, ele morreu e ressuscitou, não foi só para me levar, para ter uma glória lá no céu. Não. A salvação que Jesus me deu é para este tempo eu ser tudo aquilo que ele me chamou para ser e fazer. E o que eu não tenho feito, o que eu não tenho sido, porque eu estou mais preocupada com as coisas dos homens do que com as coisas dos céus.
Esse é um tempo de se alinhar com quem você, o seu eu celestial, com o seu propósito celestial, com o seu chamado celestial. Amém? Eu vou terminar aqui, eu vou orar, porque senão eu vou eu vou embora. Em Êxodo 14:13, tá assim, ó, tá escrito: o que te perseguia não te alcança mais. O princípio que está lá é esse: o que te perseguia não te alcança mais. É um tempo de você falar assim: Egito, você não vai me alcançar mais, você não vai alcançar mais o meu coração, você não vai mais roubar a minha identidade, você não vai oprimir a minha identidade mais, você não vai oprimir o meu chamado mais, você não vai oprimir o meu relacionamento com Deus mais. O inimigo, ele quer impedir, Faraó quer impedir as pessoas de adorarem a Deus no deserto, porque sabe que quando nós nos prostramos para adorar a Deus, nós seremos tudo que nós fomos chamados para ser. A nossa adoração a Deus nos conecta ao nosso eu inteiro. A nossa adoração a Deus vai nos colocar no lugar certo. E o inimigo quer ocupar o nosso coração, a nossa mente com sobrecargas, porque ele fala: esse povo não pode adorar a Deus, não, senão eu vou perder ele. Você está comigo aí? Então adore a Deus nesse tempo. Adore a Jesus nesse tempo. Não adore outros ídolos. Tire a idolatria. Essa travessia é o tempo de tirar a idolatria da alma. É o tempo de quebrar as colunas dos altares errados. E é um tempo de levantar a adoração a Deus. Quem você tem adorado até aqui? Os seus medos, a sua insegurança, o que os outros acham. É um tempo de quebrar esses altares e adorar a Deus, porque quando nós adoramos a Deus, nós nos encontramos. Nós começamos a confiar naquilo que Ele colocou dentro de nós. E mesmo às vezes com um pouco de medo, sabe? A gente fala: Deus, eu vou me mover nisso. Eu não estou acreditando muito, mas eu acredito no Senhor. Eu não estou acreditando muito em mim, não, mas eu acredito no Senhor. Quando Moisés fala, sabe? Quando Deus fala assim: Moisés, vai e fala. Moisés fala: eu não estou acreditando muito em mim, não, Deus. Olha quem eu sou. Deus, quem eu sou. E Deus fala: não é sobre quem você é, Moisés, é sobre quem eu sou. Então pega isso, sabe? Por mais que você tenha medo, você não esteja acreditando na sua capacidade, por mais que você não acredite em quem você é, Oi, João, tia te ama, amor, bom dia. E por mais que você não esteja acreditando em quem você é, no que Deus colocou dentro de você, e por muitas vezes eu não acreditei, e eu posso abrir meu coração aqui com você, com toda a confiança, tem vezes que eu também não acredito. Deus, eu não estou acreditando, não. Eu tô com medo, eu não acredito que eu sou capaz de fazer isso, sabe? E quando eu tô assim, eu vou lá para o meu altar, sabe? Para o meu cantinho, e eu falo: Deus, fala comigo, me ajuda a lembrar. Aí Deus fala: Micaela, é sobre quem eu sou. É sobre o Deus que eu sou. E eu começo a mergulhar nessa adoração, e aí eu me levanto em coragem e vou lá e faço. Porque eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para Deus. Eu estou olhando não para as circunstâncias, mas sobre quem Deus é, sobre o que Ele está falando. E se Deus está falando, a água parou, literalmente, né? O mar parou, a água parou. E eu quero te lembrar que, vai vindo tanta coisa, eu quero te lembrar que quando o mar se abre, quem estende a mão não é Deus, é Moisés. Deus poderia simplesmente falar: abre, mas Deus está delegando autoridade. Eu vou repetir: Deus está delegando autoridade. Levanta sua mão e faz alguma coisa, Moisés. Moisés, para que você parou? Diga ao povo que marche, diz ao povo que avance. E o mar? Levanta a mão, Moisés, levanta o cajado. E o mar vai se abrir. Ai, gente, é um tempo da gente acreditar naquilo que Deus colocou na nossa mão. É um tempo de se mover naquilo que Deus colocou na nossa mão. É um tempo de acreditar naquilo que Deus colocou na nossa mão, aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que Deus colocou na nossa mente, as sementes que Deus colocou dentro de nós, aquilo que Deus colocou na sua mão, o que Deus colocou na sua mão. É tempo de usar isso que Deus colocou na sua mão. Use o que Deus colocou na sua mão. Deus não colocou recursos na sua mão, Deus não colocou coisas na sua mão para você ficar. Faz aí, Deus, abre o mar, Deus, abre você. Eu coloquei autoridade na sua mão. Eu coloquei o cajado na sua mão, não é de enfeite. O que Deus colocou na sua mão não é de enfeite.
É para você usar. E use com autoridade. Use com convencimento. Ei, Micaele, usa o cajado aí. Ei, Jéssica, usa o cajado aí. Ei, Luísa, usa o cajado aí. Ei, Grace, usa o cajado aí. Ué, você tá clamando a mim com o cajado na mão? O cajado tá na sua mão, você tá, ó Deus, ó céus, ó terra. Usa o cajado na sua mão. Você tá clamando a mim por quê? Se eu deleguei a autoridade. Deus é tão incrível, Ele delega a autoridade para nós. Ai, obrigada, Jesus. Não dá vontade de terminar, não. Eu tô aqui, ó. Acordei. E eu vou falar para você. Quem me conhece sabe, Jéssica sabe, para mim é um desafio estar aqui às 6 horas da manhã. É um desafio. Mas eu tô amando estar aqui de volta às 6 horas da manhã. Ontem eu tava às 6 horas da manhã com as mulheres da Exo, né? E falar nisso, eu vou ministrar hoje à noite na Exo, tá? Acho que tem o YouTube, tá? Não, tem YouTube. Tem a turma da Exo ali no Zoom, mas também é transmitido no YouTube da Exo Church, é só procurar. Tô com a palavra também, para compartilhar à noite. Mas eu fico, Deus, como o Senhor capacita os incapacitados. 6 horas da manhã eu acordo, não sou ninguém, né? 6 horas não, 6 horas estou aqui, eu tenho que acordar antes. Eu acordo assim, desnorteada. Mas na hora que eu começo, o Senhor vem e o Senhor nos enche da graça. Então eu quero te lembrar que Deus te capacita, Deus nos capacita. Nós só precisamos nos mover com o cajado que Ele colocou na nossa mão. Amém? Deixa eu orar que eu tenho que levar a Clarinha para a escola. É bom que eu já fico empolgada, eu já fico com energia, energizada para o dia. E eu quero te lembrar que aquilo que te oprimia no passado não tem mais poder sobre você. Deus delegou a autoridade nas suas mãos. Essa Páscoa, lembre-se, na hora que eu vou celebrar a ressurreição de Cristo, a glória de Cristo, celebre também o que Ele colocou na sua mão. Celebre a autoridade, celebre o cajado que Ele colocou nas suas mãos. Celebre a identidade, o governo, o domínio que Ele colocou nas suas mãos. Amém? Celebre isso também. Na hora que for celebrar, Jesus, obrigada pelo teu sangue. Acho que Ele está aqui assim, e aí, o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com esse DNA que tem dentro de você, com esse sangue, com o meu sangue que está correndo dentro de você? O que você está celebrando? O que você tem para celebrar das suas vitórias internas que você acreditou que eu disse que você era? Você está celebrando isso também? Você está celebrando isso também? Os israelitas saíram, lá em Êxodo 13:18, os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Eles não saíram de guarda baixa. Então, esse é o tempo do preparo para lutar e ocupar os lugares, as geografias espirituais, a identidade espiritual. Quem você é nos céus? Quem você é nos céus? Quando você sabe quem você é nos céus, você é uma pessoa poderosa na terra. Quando você sabe quem você é nos céus, o inferno treme de medo de você. Falou, essa pessoa tem noção de quem ela é no céu. A gente tem um limite com essa pessoa. Quando você sabe quem você é nos céus, você tem autoridade na terra.